Olá, amados, a você que assiste esse canal, muito boa tarde. Vamos estar aqui falando um pouco sobre a palavra do nosso Pai Yahweh, do nosso Salvador Yahushua. Eu quero estar falando um pouco nessa tarde, gostaria de estar falando um pouco sobre religião. O porquê nos dias de hoje não sou mais uma pessoa religiosa, porque não frequento mais um templo, não tenho nenhum líder como minha cobertura espiritual e nem tampouco quero ser uma cobertura espiritual de alguém ou me tornar um líder de alguém, coisa que outrora eu era, né? Achava que era, pelo menos, quando eu frequentava templos religiosos, mas após ter a minha visão aberta pelo nosso Salvador Yahushua, em que ele me fez ver e enxergar que na verdade ele é o único guia, ele é o único caminho, ele é o único mediador entre o homem e o Pai, o Criador dos céus e da terra, Yahweh, aquele que a Bíblia chama de Deus, né? Que eles ocultaram o nome do Criador, que é Yahweh, deram um título de Deus, que quer dizer juiz. Mas nessa tarde vamos estar aqui vendo, segundo as Escrituras nos mostram, se há uma necessidade de frequentarmos um templo, de termos um líder, de sermos religiosos, carregarmos um título religioso, se a Bíblia exige de nós, se as Escrituras ou se o Salvador que morreu no madeiro, se ele exige de nós algum título religioso para que nós venhamos entrar no reino dos céus, que é Sião. Vamos ver aqui se a Bíblia mostra isso. Aqui no livro de João, capítulo 3, verso 16, que está escrito assim: porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Yahweh enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. E há pessoas que dizem que o nome não tem importância, né? Mas nós, embora a pauta da palavra que eu vou dar aqui nessa tarde não seja sobre o nome do nosso Criador nem do nosso Salvador, mas na maioria das vezes que vamos conversar com pessoas que falamos que o nome do Criador não é Deus e que o nome do seu Filho não é Jesus, mas é Yahushua, tem pessoas que falam, mas o que importa? Nome não tem problema. Mas se você for ver nas Escrituras, você vai ver em vários lugares o Criador falando: porão o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. A cidade que se chama pelo meu nome, segundo a Crônicas 7,14, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui nós vemos aqui, ó, porquanto aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Yahweh. Nós vemos que lá em Apocalipse, nos 144.000, está escrito que os selados trarão nas suas testas o nome do Pai e o nome do seu Filho. E como é que o nome não é importante? E como é que alguém diz que o nome do Pai ninguém sabe? Eu acho que não existe ninguém mais sábio no universo do que o nosso Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Yahweh. E se ele é o mais sábio, o mais entendedor, como é que ele iria mandar Moisés colocar o nome dele nos filhos de Israel se o nome dele nunca foi revelado a ninguém? Isso não faz sentido. Não é verdade? Mas é só para você pensar um pouco quando alguém tentar te enganar, dizer que o nome não tem importância ou que o Criador nunca revelou o nome dele para ninguém. Nós já vemos que há uma grande mentira por trás disso. Porque ele jamais iria mandar alguém colocar um nome que ele nunca revelou. Ele sendo sábio, ele sendo a própria sabedoria, jamais iria fazer alguém fazer um papel de bobo. Olha, Moisés, diz para os israelitas colocar o meu nome nos filhos de Israel, mas porém eu não vou revelar meu nome para vocês não. Coloca qualquer nome lá, o que vocês achar tá bom. Será que isso tem sentido? Lógico que não tem sentido, né? Nós vemos por aí que o Pai, ele deixou um nome, entendeu? Nessa terra para que fosse proclamado, falado entre as nações e aqueles que crescem no seu nome. Não é verdade? Mas nós sabemos que as pessoas que odeiam o nome do Criador, eles sempre deram um jeito de ocultar o nome do Criador, porque na maioria das vezes os profetas,
os filhos de Israel que sempre levavam o nome do Criador, nós vemos que, por exemplo, Ananias, Misael e Azarias, quando eles estão lá em Babilônia, né, o próprio rei cuida em mudar os seus nomes, tirar o nome deles que levava o nome do Criador e colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas era Anania, Misael e Azaria, ou Azariá, ou Misaiá, não é isso? E esses nomes foram tirados e trocados para que o nome do Criador não fosse proclamado, porque desde já Satã colocava no coração das pessoas que serviam a ele, fazia a sua vontade, para que ocultasse o nome do Criador, porque Satã sempre odiou o nome do Criador. E não foi diferente quando eles traduziram as Escrituras para criar a Bíblia, essa cópia aqui chamada Bíblia. Eles ocultaram também o nome do Criador, mas isso é profético. Está escrito lá em Jeremias 11:19, né? Yahweh mandou o profeta Jeremias profetizar dizendo o seguinte: arranquemos da terra a árvore com seus frutos para que não haja memória do seu nome. Então isso já era profetizado que iria acontecer, porque Yahweh já conhece o coração tanto de Satã, né, que vai armar no futuro, quanto o coração daqueles também que irão servir a Satã. E o que eles vão fazer, Yahweh sabe tudo de antemão e já deixou isso bem claro e revelado nas Escrituras. Mas também ele disse, por intermédio do profeta Isaías, capítulo 52, verso 5 em diante, que nos últimos dias o seu povo saberia o seu nome. Poderia até ser ocultado, mas que nos últimos dias o seu povo saberia. E não é diferente que hoje, nos dias de hoje, estamos aqui falando a respeito do nome do nosso Pai Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. Mas a pauta de hoje não é a respeito dos nomes que foram ocultados, mas a respeito de religião. Será que religião ela é algo do Criador? Ou será que ela é simplesmente uma manobra de Satã para poder escravizar pessoas e desviar as pessoas do verdadeiro caminho que é o Salvador que morreu no madeiro? Vamos ver se a Bíblia condiz com religiões? Se a Bíblia dá apoio para religiões ou se religião é simplesmente para poder nos ensinar a fazer tudo contrário ao que a Bíblia nos manda fazer certo. Aquilo que o Salvador nos mandou fazer de um jeito, a religião nos manda fazer de outra maneira, passando por cima dos mandamentos do Salvador e do Criador. Vamos ver isso? Então vamos lá. Primeiro ponto, por que não sou religioso? Porque eu descobri e entendi que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, aonde eu era líder e carregava um título de pastor dentro de um templo e dizia que lá era a casa de Deus e chamava as pessoas para lá para serem salvas, enquanto o Criador nunca prometeu que salvaria um povo dentro de um templo que tivesse um líder como pastor. Pelo contrário, está escrito aqui, ó: todo aquele que crer no nome do unigênito Filho de Yahweh, esse terá salvação. É todo aquele que nele crê, não um certo grupo religioso da denominação A, B ou C, ou de um certo credo religioso, entendeu? Seja ela espírita, seja ela rabínica, seja ela católica ou islâmica, ou qualquer tipo de ismo, né? Como nós vemos por aí no sistema. A nenhuma dessas denominações ou religiões foi ordenada pelo Criador, nem tampouco pelo Salvador, para levar as pessoas para a salvação ou para o reino dos céus. Pelo contrário, ele diz, o Salvador Yahushua, em João capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém quer ir ao Pai, tem que ser pelo Salvador Yahushua, não através de um templo com um líder lá se dizendo pastor, como eu me autodenominava pastor. Mas quando eu li nas Escrituras que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu falei: eu estou tomando um título que não cabe a mim, porque eu não dei vida por ovelha nenhuma. E outra coisa, se alguém já deu a vida pelas ovelhas, e se eu quiser tomar o lugar deste alguém, eu vou ter que fazer melhor do que esse alguém. Não é isso? Nós conhecemos, por exemplo, tem no mundo aí um livro chamado Guinness Book, o livro dos recordes. Por exemplo, se uma pessoa correu da cidade onde eu moro, Macaé, até a cidade de São Paulo, né, e bateu esse recorde, alguém para substituir esse recorde vai ter que correr do Rio de Janeiro até Bahia, vai ter que ultrapassar
o que essa pessoa fez. O que eu quero dizer com isso? Que se o Salvador morreu no madeiro pelas ovelhas, ele ressuscitou ao terceiro dia, um homem que se diz pastor, para ele ser pastor e assumir o lugar do Salvador, ele vai ter que morrer, apanhar a vida dele das mãos da morte, ressuscitar, e não vai ter que ressuscitar ao terceiro dia, vai ter que ressuscitar com 2 dias, ele tem que ser melhor, não é isso? Porque quem vai quebrar o recorde de alguém tem que fazer melhor. Se o Salvador ressuscitou ao terceiro dia, para você ser pastor, para eu ser pastor, eu tenho que morrer, ir lá no abismo, apanhar a chave das mãos da morte, tirar as pessoas que estavam no abismo, a alma das pessoas, e ressuscitar com 2 dias. Eu teria que fazer melhor do que o Salvador para poder eu ser pastor. Se eu não fiz isso, eu não sou digno de ser pastor. E se existem homens por aí se autodenominando pastor e eles nunca fizeram isso, vocês não são dignos de ser pastor. Vocês estão carregando um título que não cabe a vocês. Eu abandonei esse título porque eu vi que esse título não cabia a mim. Está escrito lá em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, disse o Salvador. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas no capítulo 10, a partir dos versos 1, ele diz assim, mas aquele que não é pastor das ovelhas, mas é mercenário, ele viu o lobo e foge. Foge porque não é o pastor das ovelhas. O Salvador está dizendo claro lá que não é. Essas pessoas não são os pastores das ovelhas. Mas o verdadeiro pastor é aquele que deu a vida. Então só existe 2 tipos de pastores. O pastor de animal, que é aqueles que cuidam de animais lá no pasto, esses sim são pastores. E o pastor de seres humanos, que é um só, aquele que morreu no madeiro, que deu a vida. Só ele é pastor. Essa honra, me desculpe, mas eu não atribuo ela a ninguém, senão ao meu único Salvador que morreu no madeiro. Ele sim é o meu pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só ele para mim é pastor. Então quando eu entendi isso, eu abandonei religião, deixei de ser religioso, porque eu era um religioso evangélico. Mas eu entendi que o Salvador não morreu por nenhum tipo de religioso, ou evangélico, ou espírita, ou católico, ou qualquer tipo de religião. Não, ele morreu por todo aquele que crê no nome dele e aceitar o sacrifício dele. Esses terão direito à salvação e a entrar no reino dos céus. Então por isso eu abandonei o sistema religioso, porque a religião só nos ensina coisa contrária do que as escrituras nos mostram. Por exemplo, a gente dizia o seguinte na religião: venha para o templo, venha para a casa de Deus buscar a Deus, né? Que a gente não conhecia o nome do Criador, chamava ele de Deus, que na Bíblia colocaram o Deus, né? Ocultaram o nome do Pai Yahweh e deram um título a ele de Deus. A gente dizia, vem para a igreja, para o templo, que o templo é a igreja e a casa de Deus. Mas as escrituras mostram isso? Que o Altíssimo realmente está lá? Ou ela mostra totalmente o contrário? Vamos ver o que diz Isaías 66? Essa é uma das passagens. Isaías 66, as escrituras vão mostrar o contrário do que as religiões nos mandam fazer. E eu, por muitas vezes enganado, chamei pessoas para irem para dentro de um templo, dizendo que lá estava o Criador dos céus e da terra, que lá era a casa dele, para poder as pessoas irem lá buscar a ele. Mas buscar ele como se as escrituras dizem que ele não habita lá. Isaías 66 está mostrando de forma bem clara e explícita. Assim diz o Senhor, Yahweh: o céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis? Me edificareis vós? Qual será o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Ele disse, o céu é o meu trono, a terra o estrado de meus pés. Que casa vocês me edificarão? Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 7,48, nós vamos ver de novo alguém que, por mencionar essas palavras, morreu apedrejado. Alguém chamado Estevão. Atos 7,48, nós vamos ver Estevão dizendo o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso?
Ninguém pode edificar casa para o Criador. E ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, se o templo onde eu me denominava pastor tivesse sido pelo menos criado por um anjo, poderia até dizer que o Altíssimo estava lá, mas a Bíblia está dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é isso? Atos 17, 24 vai fortalecer ainda mais essa passagem aqui, essa palavra que nós acabamos de ler. 17 de Atos, versículo 24 diz, ó: o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O Criador que fez os céus e a terra, ele não precisa de um templo construído por mãos humanas para ele habitar. E ele diz: qual será o lugar do meu repouso? Se ele não se cansa, Isaías 40 fala isso. Não é isso? Então, por isso, esse é um dos primeiros pontos pelo qual deixei de ser religioso. Por ver o engano que a religião me levava a cometer, dizendo que o Altíssimo habita em templos feitos por mãos de homem, e eu chamava pessoas para ir para dentro do templo, habitar no lugar que o Altíssimo não mora, dizendo: venha para cá buscar a Deus, que Ele está aqui. Mas pelo contrário, se nós formos para as Escrituras, João 14, 23, olha só o que o Salvador está dizendo a respeito da presença do Pai ou aonde mora o Pai. João 14, 23. E Yahushua respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, se eu amo ao Salvador e guardo a palavra dele, ele prometeu que se eu fizesse isso, ele e o Pai viria para mim e faria morada na minha vida, aí eu vou para um templo buscar alguém que já mora em mim? Alguém que já mora comigo? Isso faz sentido? Ou a religião é mais um ponto para enganar e para escravizar e para manter pessoas no controle dela? A Bíblia diz o seguinte: vós foste chamado para a liberdade, não volteis novamente para debaixo do jugo da servidão. Não deixa a religião ser a tua servidão e colocar um jugo no teu pescoço. Outro ponto pelo qual eu não sou religioso, mas, e aconselho pessoas a não serem também, porque nós vemos que religião só leva a pessoa a fazer coisas contrárias ao que as Escrituras mostram. A Escritura diz: faça assim. A religião manda fazer totalmente o oposto. Quer ver um exemplo? Oração. Vamos em Mateus capítulo 6, vamos ver o que o Salvador nos deixou a respeito de oração. Mateus 6, 6. Mateus 6, verso 5 em diante, melhor dizendo. Olha o que diz o Salvador: quando orares, não seja como os hipócritas, pois que comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, orará o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os hipócritas, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Olha só que lição o Salvador está deixando aqui. Agora vamos observar, na visão religiosa, como é que se faz a oração. Eu, por muitas das vezes, quando era líder religioso, fazia totalmente o contrário do que está escrito aqui, do que o Salvador ensina a fazer aqui nas Escrituras. Eu fazia totalmente o contrário, por quê? Aquela mania de fazer tudo que todo mundo faz. Nós aprendemos isso. Tudo que todo mundo está fazendo, então vamos fazer também, porque isso é o certo. Mas se nós formos para as Escrituras, nós vamos ver que a minoria fez aquilo que agradava o Criador. Em João capítulo 6, por exemplo, quando o Salvador chama o povo para a responsabilidade, todo mundo vira as costas, só fica 12. Ele vira para os discípulos e fala assim: vocês também não querem ir atrás deles, não? E Pedro fala: Senhor,
para quem iremos nós se tu é que tens a palavra de vida eterna? E Yahushua fala assim, pois bem, eu escolhi vocês 12, e um de vocês ainda é o diabo, que era o Judas que o trairia. Então, nós vemos que a maioria nem sempre faz o que o Criador manda. Se nós formos em Juízes capítulos 6 e 7, nós vamos ver que Gideão tinha 32 mil soldados com ele indo para a peleja. Mas o nosso pai Yahweh fala com ele, Gideão, tem muita gente contigo, para que depois o povo não bata no peito dizendo, o nosso braço nos salvou. Coloca esse povo à prova e diz, quem for covarde volte do meio do caminho. E a Bíblia diz que logo de cara voltaram 10 mil. E ficou ainda bastante gente com Gideão. E Gideão pensou, bom, agora eu vou com esses e vou vencer a peleja. O Criador Yahweh disse, o nosso pai Yahweh disse para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente contigo. Leva esse povo à beira do rio para beber água. E há de ser que aquele que beber água, vigiando como bebe os cães, apanhando água com a mão, levando a boca e vigiando, este você levará contigo para a peleja. Mas os que não vigiarem, esses não estarão prontos. E sabe quantas pessoas só estavam prontas? De acordo com o que o Criador queria? Apenas 300. 9.700 foram embora também. Então nós vemos que esse negócio de maioria nunca foi coisa do Criador. Sempre vamos ver a minoria estando com eles. Lá em Daniel 3, nós vamos ver que todo mundo se prostrava para adorar a imagem de escultura que Nabucodonosor tinha criado. Apenas 3, Ananias, Misael e Azarias, que o rei muda seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, só os 3 ficaram na vontade do Criador. E será que só tinha esses 3 lá que conhecia o nome do Criador? Então nós vamos ver que a maioria sempre vai atrás de tudo que os outros estão fazendo. E a minoria é o que ficam com a verdade do nosso Pai. Então, muitas das vezes, eu até já conversei com pessoas, que as pessoas falam assim, Evaldo, eu até entendi que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, que religião é um verdadeiro engano, que essa história de ter que tomar banho em água se batizando, que o batismo hoje é na consciência, como diz 1 Pedro 3,21, João 15,3, Efésios 4, 5,29. Eu até entendo essas coisas, mas o que as pessoas vão falar de mim? Já conversei com pessoas que dizem isso. Infelizmente, há pessoas que elas estão muito preocupadas com o que o seu próximo vai dizer delas do que o que ela vai representar diante do Criador. Ou o Salvador dela que morreu por ela no madeiro. A minha preocupação maior não é o que vão falar de mim, a minha preocupação é o que eu estou fazendo diante do meu Criador. Se a Bíblia está dizendo, não faça isso e eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não. Se a Bíblia diz, quando tu orar, não faça como os hipócritas dentro de um templo levantando as mãos nas sinagogas, eu não vou fazer. Ah, mas as pessoas vão te dizer que você é um rebelde. É problema das pessoas. Eu não tenho que ser julgado pela consciência dos outros. Eu tenho que ir pelo que a Escritura está me mostrando. Se ela está me mandando eu ir para a direita, eu tenho que ir para a direita. Eu não vou para a esquerda porque todo mundo está indo. Se ela está mandando eu entrar no meu aposento e falar com meu pai em secreto, eu não vou ir para uma sinagoga levantando as mãos, orando alto para todo mundo ver que eu estou orando, só para poder agradar os meus companheiros e ter muitas amizades e perder a amizade do meu Salvador que morreu por mim no madeiro. Ninguém me poderá fazer entrar em Sião se não for ele. Então, amados, eu sei que por conta disso perdi muitas amizades e estou preparado para perder muito mais. Mas a amizade do meu Criador e do meu Salvador, Yahushua, essa eu não abro mão. Entendeu? E é dessa forma. Nós seríamos odiados pelo nome do nosso Criador e do nosso Salvador, mas nós não podemos querer agradar os seres humanos e passar por cima daquilo que as Escrituras nos mostram. Então, nós vemos aqui, olha, o Salvador diz assim, tu quando orar, não seja como os hipócritas, que está mostrando para as outras pessoas que está orando, levantando as mãos dentro do templo, falando bem, palavras bem colocadas, e as pessoas olham, nossa, que orador. Nunca vi uma oração tão perfeita, palavras tão bem colocadas. Você sabe o que é isso? Isto é a recompensa que essa pessoa está recebendo, mas do Criador ele não vai receber nada, porque ele já recebeu o elogio dos homens. Agora aquele que entra no secreto, fecha a sua porta, que pode ser no sentido físico mesmo da tua casa, você entrar lá no teu quarto, fechar a tua porta, ou e falar só em pensamento com o Pai, ou também fechar a porta no sentido figurativo, que pode ser a sua boca. Já ouviu um provérbio que o povo diz, boca de siri? Boca fechada? Então é isso.
Fechar tua boca também significa fechar tua porta e falar só aqui, ó, com a tua mente. E o teu pai que te vê no secreto, que o secreto está aqui dentro da tua glândula pineal, onde você pensa, é aqui que você fala com ele. Porta, boca fechada. É porta fechada. E falar no secreto, aqui dentro da mente. É assim seu pai vai ouvir, nosso pai Yahweh vai ouvir e vai atender a tua oração publicamente, te recompensará. É isto. Mas na religião fala o quê? Aqui está dizendo na escritura, na Bíblia. Tu quando orares, não use de vãs repetições, para você não ficar repetindo as mesmas coisas. Isso te lembra alguma coisa nas religiões? Quantas vezes dentro das sinagogas ou dos templos religiosos, onde as pessoas chamam de casa de Deus, e eu muitas das vezes, no engano, fiz isso, de lá para cá com o microfone na mão gritava, pessoal, agora repita comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí todo mundo repetia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas é isso que a Escritura manda fazer? Uma oração repetitiva? Nós lemos aqui, ó. Tu, quando orares, não use de vãs repetições, não fique repetindo. Mas a religião ensina que tem que repetir. É por isso que eu estou dizendo, religião, ela é o oposto dos mandamentos do nosso Criador. A Escritura manda fazer algo e as pessoas vão para dentro da religião, faz totalmente o oposto do que as Escrituras ensinam. O Salvador diz, não ore repetindo. E na religião manda repetir, repita, meu Deus e meu Pai. Liberta meu filho, liberta minha esposa, liberta o marido. Na religião ensina dessa forma. A Escritura está falando para não fazer e a religião manda fazer. Entendeu? O Salvador diz em João 15,3, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Na religião diz assim, ó, você tem que vir para cá, para o templo, você tem que passar pelas águas, ser batizado para você ter salvação. Aí a gente fala que o batismo nos dias de hoje não é mais necessário e as pessoas falam, não, mas Jesus batizou. Né? As pessoas que crêem que o nome do Salvador é Jesus. Ele diz, mas Jesus foi batizado por João. Sim, amado. Ele foi batizado porque ele tinha que cumprir a lei. E João era o que estava lá dando banho nos hebreus para poder tirar a imundície do corpo dos hebreus. Não é que o batismo limpava o corpo no sentido espiritual, mas é porque os hebreus eles tinham um costume de que quando eles pecavam, eles iam até o sumo sacerdote, os sacerdotes ia até o sacerdote e o sacerdote pegava o sangue dos animais que matavam e derramava sobre os hebreus. E os hebreus tinham na mente deles o seguinte, se a gente permanecer com esse sangue no corpo, durante o tempo que esse sangue estiver no nosso corpo, nós vamos estar purificados do pecado. Então eles não tomavam banho e ficavam com aquela imundície no seu corpo. Por isso, nós vamos ver Pedro falando lá na sua primeira carta, no capítulo 3, 21, que o batismo hoje não é mais a lavagem da imundície da carne, porque a carne dos hebreus elas eram imundas pelo sangue dos animais que era derramado sobre eles. Aí João Batista vem lavando todos eles, mostrando que eles agora podiam tomar banho, porque alguém viria e morreria e derramaria o sangue dele inocente de uma vez por todas, para que não precisasse mais ser derramado sangue de animal para lavar o pecado de ninguém e nem espargir sobre ninguém. Porque o sangue de um cordeiro imaculado, que foi o sangue de Yahushua derramado no madeiro, seria esse sangue. Mas como o Salvador ainda não tinha morrido no madeiro, ele tinha que cumprir tudo o que estava na lei. Por isso ele foi batizado por João Batista. Veja que lá na passagem, em Lucas 3, e Mateus também no capítulo 3, ele vai pedir a João para batizar. João falou, não mestre, é eu que tinha que ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas ele responde para João, João, vamos deixar assim por agora, porque convém cumprir toda a justiça do meu pai. Ou seja, ele tinha que cumprir a lei. Mas depois que ele morre, não tem mais essa história de ser batizado nas águas. O batismo é em uma nova consciência, diz lá em Pedro, 1 Pedro 3,21, que o batismo agora não é mais a lavagem da imundície da carne, mas a indagação de uma nova consciência, ou seja, uma mente pura, lavagem na água. E no Espírito, ou seja, nascer da água e do Espírito, isso significa o Espírito onde está? Dentro da glândula pineal. Isso é o que o Salvador falou com Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ou entrar, no reino dos céus. Nem ver nem entrar. Então por isso que eu, a partir do momento que eu entendi essas coisas, deixei de ser um religioso. Porque a religião, a Escritura nos mostra algo, como devemos fazer, a religião nos manda fazer totalmente o oposto. Um outro assunto pelo qual também não sou religioso. Porque na religião é necessário ter um líder.
E as escrituras mostram o quê? Vamos ver. Mateus 23. O que as escrituras nos mostram a respeito de líder? Veja bem. Mas vós, porém, Mateus 23, versículo 8. Mas vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, que quer dizer mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, que é Melquisedeque, né? O corpo que Yahushua alma usou. Nós vemos que nós vamos ver dois nomes, né? Na Bíblia está Jesus Cristo, ou seja, Jesus um nome, Cristo outro nome. Ou seja, Yahushua no corpo Melquisedeque, porque em Hebreus 7 a Bíblia diz que Yahushua assumiu o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio eterno, segundo a linhagem de Melquisedeque. Entendeu? Então o Cristo aqui quer dizer Melquisedeque, que é o corpo de Yahushua alma. E para quem não sabe, Melquisedeque é a forma física do nosso Criador Espírito, que é Yahu. Porque ninguém consegue ver Espírito. A própria Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus, né? Na Bíblia fala Deus. Ninguém nunca viu Deus. João 4, 23, 19, 23, até o 23, 25 por ali, nós vemos o Salvador falando com a mulher samaritana. Olha, porque Yahu, né, que lá na Bíblia fala Deus, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Espírito tem imagem? Não. E como é que em Gênesis está escrito assim, disse o Criador, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É porque antes dele criar o homem, ele cria uma imagem para ele se revestir dessa imagem. E essa imagem se chama Melquisedeque. É a imagem física do Criador que ele criou para, através dessa imagem, ser a forma para todos os seres humanos. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas infelizmente a religião ocultou isso das pessoas. Mas voltando aqui ao assunto. Olha bem o que disse o Salvador. A ninguém na terra chamareis ou chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu, um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Yahushua. O maior dentre vocês seja o vosso servo. A ninguém na terra vos chameis Pai. Isso te lembra alguma coisa? Você já viu alguma religião em que o líder lá é chamado de padre ou de papa, que quer dizer pai? É por isso que eu estou dizendo, religião, ela sempre vai ensinar o contrário que as escrituras dizem. A escritura diz, não faça isso, e a religião vai lá e diz, faz isso. Por isso que eu não sou religioso. Por isso que eu abandonei religiões, porque religiões nunca foi do Criador. Tiago já dizia, o apóstolo Tiago, a única religião boa que se prestar é cuidar dos órfãos e das viúvas e sustentá-los. A única coisa que, se fosse chamar como religião, que prestaria, só isso. E nada mais. Porque o que passa disso aí são só dogmas humanos, ensinos de homens que não servem para nada. Só para nos fazer passar por cima das escrituras, aquilo que as escrituras nos diz a respeito do nosso Salvador, Yahushua, e do nosso Pai Yahu. Então, é por isso que eu abandonei religião. Porque está dizendo aqui, ó, a escritura diz, a ninguém na terra chamei de pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Aí vem a religião lá, que tem que ter o padre fulano de tal, o papa isso, o papa aquilo, que tem que ter o padre tal, o padre isso, o padre aquilo. Quando não é isso, tem que ir para a religião tal, porque lá o pastor fulano de tal vai ser o seu guia, vai ser a sua cobertura espiritual. A sua cobertura espiritual e a minha cobertura espiritual é o próprio Espírito do Criador, que é Yahu. Ele é que nos cobre, é Ele que nos protege. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que fala conosco na nossa glândula pineal. Então religião é só para nos ensinar o contrário do que a Bíblia nos manda fazer. Quando a Bíblia diz assim, ó, não faça como os hipócritas, que têm prazer de orar nas praças e nas sinagogas com as mãos levantadas. Ainda um dia desse eu estava vendo pelas redes sociais um monte de gente nas ruas fazendo um clamor para poder parar a pandemia, né, que está aí, segundo eles, assolando a nação. E todo mundo nas ruas clamando e dizendo que estava pedindo a Deus, fazendo a oração, porque eles aprendem isso na religião. Enquanto a Bíblia está dizendo, olha, não faça como os hipócritas que têm prazer de orar
alto nas esquinas para serem vistos pelos homens, e de mãos levantadas nas sinagogas. E as pessoas estavam nas esquinas das praças fazendo um clamor, todo mundo gritando o Criador. Quando não é isso, é dentro de um templo com mãos levantadas. Por quê? Porque a religião nos ensina de forma errada o que as Escrituras nos mandam fazer de forma certa. O Salvador nos dá uma diretriz e a religião nos mostra outra, totalmente diferente. A Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, e os homens estão dizendo, venha para o templo que aqui é a casa de Deus e Deus está aqui. Enquanto o Salvador fala lá em Mateus 24, quando alguém estiver dizendo, eis que o Salvador está lá no interior da casa, não acredite. Eis que ele está lá no deserto, também não acredite. Mas as pessoas vão para lá, fulano foi lá buscar Deus lá no templo. Mas o Salvador falou, quando disserem que ele está no interior da casa, não dê crédito, mas as pessoas dão crédito. Eles acreditam no que a liderança fala, no que as religiões ensinam, mas não crê no que tem na própria mão deles, que são as Escrituras. Embora ela esteja bem resumida, mas se a gente abrir o entendimento e passar a pensar, ao invés de pegar pensamentos pré-fabricados de religiões, a gente vai entender de maneira mais clara. Ela pode estar bem mexida, a Escritura, e bem resumida, porque nós sabemos que a Bíblia, ela não tem nem 10% do que são verdadeiramente as Escrituras Sagradas. Porque só os livros escondidos, que é chamado de livros apócrifos, que apócrifo quer dizer escondido, quer dizer secreto, só o livro apócrifo, um volume que eu tenho, ele tem 800 e poucos livros, enquanto a Bíblia tem 66. Então, isso um livro apócrifo, né, que eles esconderam. Aí tem o volume 2, depois o volume 3, só aí já vai para mais de 1000 livros. Então nós vemos que a Bíblia, ela não tem nem 10% das escrituras que eram sagradas que foram traduzidas. Mas mesmo assim, o nosso Criador Yahweh, ele é tão misericordioso e tem tanta compaixão que se a gente pedir a Ele no pensamento aqui no secreto, ainda com a Bíblia resumida, Ele consegue nos tirar do engano. Porque eu fui tirado de dentro do engano religioso conhecendo só a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Mas só que tem um porém. Quando chegar a verdade para você, você não pode botar no teu coração aquele negócio. Mas se eu sair de lá, como é que vai ficar as pregações que eu fiz? A minha amizade dentro do templo? O que meus familiares vão falar de mim? Eu te pergunto, seu familiar vai poder fazer você entrar no reino dos céus? O seu familiar poderá estar do dia do juízo final respondendo por você conhecer a verdade e não assumir a verdade por causa de querer agradar a homens? Não, ninguém poderá responder por você. Está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Yahweh, que a Bíblia chama Deus, né? Então, amados, por que não é necessário você ter que ir para um templo? Por que não é necessário mais hoje você se batizar? Ah, mas Jesus se batizou. O Salvador Yahushua se batizou, né? Que a Bíblia chama ele de Jesus. Mas por que ele batizou? Porque ele tinha que cumprir a lei. Mas João 19:30, você já leu o que está escrito lá? Quando ele está no madeiro, ele diz, Pai, está consumado, está feito, está pronto. No grego, tetelestai, que quer dizer está pronto, está feito, está consumado. Foi cumprido, ou seja, ele cumpriu a lei. João 19:30. Romanos 10:4 diz assim, o fim da lei é Yahushua. Na Bíblia diz Cristo. Ele é o fim da lei. Por quê? Porque ele aboliu a lei? Não, ele diz que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. O fim da lei é Yahushua porque ele cumpriu a lei que nenhum ser humano conseguiu cumprir. Ele veio, derramou seu sangue, não precisou de matar nenhum animal, ele mesmo foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, está lá em Isaías 53. E ele se fez maldito por toda a humanidade, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, está lá no livro de Levíticos. E ele se fez maldição no nosso lugar. E levou o pecado de todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todo aquele que for para uma religião ou para um templo, é para que todo aquele que nele crê, que for justo, porque ele não morreu por religiosos, ele morreu por justos. Malaquias 3, verso 18, está escrito, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Yahweh e o que não o serve. Se a Bíblia está dizendo então vereis outra vez, é porque já houve antes alguém que fez a diferença. E houve mesmo. Alguém que era justo, que não era religioso. Temos exemplo de José em Gênesis 37, que não tinha pastor,
que não frequentava um templo religioso, que não fazia culto litúrgico. Todavia, quando ele teve a oportunidade de cometer adultério com a mulher de Potifar, ele não fez. Por quê? Havia temor dentro dele. Isso é o que o Criador quer de nós, que sejamos justos, não religiosos. Em Daniel, capítulo de número 6, Daniel tinha tudo para se corromper, mas o rei achou Daniel justo. Tanto é que os leões não conseguiram devorar Daniel. Quando o rei chega de manhã na porta da cova e deu um grito perguntando se Daniel estava vivo, ele falou: olha, o meu pai, Iarro, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões porque ele não achou em mim culpa nenhuma contra ti, rei, nem contra ele. E quem era o pastor de Daniel? Quem era a cobertura espiritual de Daniel? Que igreja Daniel frequentava? Nenhuma. Todavia ele tinha temor dentro de si. É isso que devemos ter, ser justos. No capítulo 1 de Daniel, ele tinha tudo para se corromper com os manjares do rei. Todavia, ele optou no seu coração em se alimentar só com os legumes. E no final dos tempos, dos dias, ele e os seus amigos estavam muito mais bonitos do que os demais jovens de Babilônia. Não que comer carne ou alguma coisa seja pecado, mas ele preferiu não comer porque ali sabia que tinha algo oferecido a deuses. Esse era o sentido ali. E aproveitando aqui o gancho da palavra, mas sei que a palavra não é a respeito disso, mas as pessoas pensam o seguinte: olha, eu tenho que ter muito dinheiro porque eu tenho que comer o melhor dessa terra. Claro, se você tem a oportunidade de ter muito dinheiro para você comer ou ter as coisas que você precisa e glorificar o seu Criador por isso, que ele seja louvado. Não é nada de errado nisso. Mas uma coisa que o ser humano confunde: comer bem com comer muita coisa ou coisa cara. E comer bem não significa comer coisa cara. Comer bem significa comer aquilo que te faz bem à saúde. Veja que Daniel comeu só legumes e quando chegou no final dos dias, que eles tinham que se apresentar perante o rei, quem é que tinha as melhores aparências? Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Foram eles que estavam com as aparências mais bonitas do que os demais jovens de Babilônia. Então, comer bem não é comer o mais caro. Comer bem é comer o que te faz bem para a tua saúde. Isso é comer o melhor dessa terra. Não é você se encher de muita carne, não é você se encher de muitas iguarias, e isso é o comer bem. Não, o comer bem é você comer aquilo que é saudável. Então, quando você tem entendimento do Criador, você vai comer aquilo que é o melhor dessa terra, ou seja, aquilo que é saudável para a tua saúde. Isso é o comer bem. Né? Aproveitando o gancho da palavra para deixar esse adendo aí para você. Então, amados, é por isso que, desde que eu entendi o que a religião faz com o ser humano, que eu deixei de ser religioso e passei a ser uma pessoa justa. Porque a promessa que o Criador fez para Adão, para você que não leu ainda os livros apócrifos, está lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, o Criador ele fez uma promessa para Adão dizendo o seguinte: Adão, daqui a 5 dias e meio eu virei, derramarei o meu sangue, nascerei como carne da sua descendência, derramarei o meu sangue sobre você, tornarei você apto novamente, limpo para entrar de novo no paraíso de onde você foi expulso, e não só você, Adão, mas toda a sua posteridade justa. Então nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser justos, para termos direito a entrar no paraíso que é o reino dos céus, Sião, a cidade do grande rei. É por isso que o Salvador veio e morreu no madeiro, não para tornar um povo religioso, mas para que o povo aceite o seu sacrifício, se torne justo e possa entrar no paraíso. Por isso nós lemos aqui, João 3,16, que Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amado, religião poderíamos denominá-la como escravidão. Religião nada mais é para escravizar a pessoa. Entendeu? Por isso não sou mais religioso. Se você examinar direitinho as escrituras, você vai ver que religião só presta para te fazer entender o contrário do que o Salvador ensina. O Salvador fala para não orar de mãos levantadas dentro de sinagogas ou templos, e a religião manda você fazer isso. Para não orar em pé nas praças, para que não seja como hipócrita, e a religião te manda fazer isso. Para que você que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, e te chamam para dentro de um templo dizendo que lá é a casa de Deus, a casa do Altíssimo.
enquanto não é. Diz para não chamar ninguém na terra de mestre, de pai, e vem religiões dizendo que você tem que ter o padre tal, o papa tal, o pastor tal. Religião ensina tudo ao contrário do que as escrituras nos mandam fazer. Então, querido, cada um de nós daremos conta diante do Criador. Não terá nenhum homem, por mais sábio que ele seja, que vai dar conta de você ou de mim. Não. Ele pode até nos explicar algumas coisas. Eu estou aqui lendo as escrituras te passando para você algumas informações. Mas eu não vou dar conta de você. Você vai ouvir, vai examinar, vai pesquisar e vai fazer o que a escritura realmente está mandando. Porque é você que vai dar conta de você. Não tem esse negócio de pastor ser o seu líder espiritual e que ele dará conta de você. Não confunda a passagem de Hebreus, em que diz obedecer aos vossos guias, que eles traduziram lá e colocaram pastores, dizendo que você tem que obedecer aos seus pastores nos dias de hoje. Não é isso que Paulo estava escrevendo para os hebreus. Ele estava falando ali de guias, que eram pastores de animais que conheciam os caminhos e aonde os hebreus tinham que fugir por causa da escravidão. Se eles não obedecessem aqueles guias ali que conheciam os caminhos, eles estariam enrolados. É nesse sentido, mas infelizmente a religião veio para deturpar tudo, mas que o Altíssimo possa falar melhor no teu coração e te dar maior entendimento, ok? Então é esta palavra que eu deixo para você nessa tarde, que religião não presta para nada a não ser para enganar as pessoas e fazer elas pisar nas escrituras e nos mandamentos do Salvador. Que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos. Que assim seja.